Para quem ainda não sabe, eu participo de um podcast chamado O Nome do Livro. É só procurar no Spotify que você encontra a gente, segura essa publi. E no podcast a gente tem um quadro chamado O Nome do Leitor, é um quadro quinzenal. A gente recebe pessoas dos livros para falarem sobre alguma obra que tenha sido importante na sua trajetória. E no mês de março, a gente recebeu a Michelle Henriques, que é uma das criadoras do Leia Mulheres e mediadora do Leia Mulheres da cidade de São Paulo. E ela escolheu A Redoma de Vidro. Eu sempre tive medo da Redoma de Vidro. Eu sabia que a autora era mais conhecida pelo seu trabalho com a poesia, sabia que ela sofria de depressão e que, muito possivelmente, os temas abordados no livro seriam bastante pesados. Então eu queria ler, mas eu sempre ia deixando para o final da fila, um dia, quem sabe, mais tarde. Porém, a Michelle escolheu esse livro e aí eu tive que ler. E eu fiquei bem surpresa, porque apesar dos temas serem realmente difíceis, fala sobre depressão, fala sobre o suicídio, nós temos no livro uma narradora maravilhosa, espirituosa, inteligentíssima e, por incrível que pareça, a leitura foi fácil. É um pouco contraditório falar isso, mas eu li esse livro muito rápido e ele acabou se tornando um dos meus favoritos da vida. Eu vou falar mais sobre ele depois da vinheta. O livro A Redoma de Vidro foi escrito por Sylvia Plath e publicado em 1963. Conta a história da Esther Greenwood, uma jovem de 18 anos que tem um futuro bastante promissor. No início da narrativa, ela está em Nova York, estagiando em uma renomada revista voltada para o público feminino. A protagonista usa roupas caras, conhece lugares interessantes, tudo isso enquanto compartilha com o leitor as suas reflexões sobre o seu próprio comportamento, sobre o que é esperado dela como mulher, que papéis ela deve desempenhar. Essa história se passa no verão de 1953, ou seja, no momento imediatamente anterior à revolução sexual que marcaria a década de 60. Mas essa protagonista possui uma outra característica importante. Ela sofre de um transtorno mental, possivelmente uma depressão, que faz com que ela se sinta o tempo todo inadequada, impotente, sem perspectivas de futuro. A Esther comenta que ela percebe os anos da sua vida se estendendo como postes ao longo de uma estrada. E que por mais que ela se esforce, ela não consegue ver o 19º poste, o ano seguinte. É como se a sua vida fosse ser interrompida antes disso. Em muitos momentos da narrativa, a Esther vai pensar em suicídio. Um primeiro ponto que eu quero destacar nessa resenha é que existe no livro muito de autobiográfico. A Sylvia Plath, a autora, ela também sofria de depressão, chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica e, tristemente, cometeu suicídio aos 30 anos de idade. A Redoma de Vidro é o seu único romance publicado. O que nós temos com essa obra é a oportunidade, o privilégio de conhecer o mundo através dos olhos da Esther, uma narradora tão única que chega a comparar a sua vida com uma figueira. Na ponta de cada galho existe um figo que representa um futuro possível. Um dos figos é ela como esposa e mãe, outro é ela como uma poeta famosa, outro ainda é ela como campeã olímpica da equipe de remo. Ter depressão é estar sob essa figueira e morrer de fome por ser incapaz de escolher qual figo comer. Existem no livro passagens muito angustiantes, por exemplo, as sessões de eletrochoque na clínica psiquiátrica ou os trechos com a mãe da Esther, que fala muito sobre força de vontade. Para sair da depressão, basta tomar essa decisão, basta querer. A gente pode fingir que tudo não passou de um sonho ruim. Mas para além desses trechos, há no livro uma narradora muito inteligente, afiada, capaz de criar figuras de linguagem belíssimas. Por exemplo, a própria imagem de uma redoma de vidro, que dá título à obra. Esse invólucro que a gente cria ao nosso redor, que mantém o ar parado, a vida estagnada e que é tão difícil de quebrar. Eu gostei
muito desse livro. Eu recomendo para vocês, mesmo com esses trechos mais angustiantes. E olha, talvez eu esteja dando um chute meio longo aqui, mas eu tenho quase certeza que ele vai entrar no meu top 5 de leituras favoritas desse ano, porque ele se tornou um dos meus favoritos da vida. Se vocês já leram A Redoma de Vidro, me contem o que vocês acharam, né? Qual foi a sensação de vocês durante a leitura. Eu acho que ele é um livro que provoca muitas sensações e eu tô muito curiosa para saber como que ele conversou com vocês. Grande beijo para todo mundo e até mais!